Usamos como texto base da doutrina anterior, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. E hoje nós vamos usar como base o versículo 11 até o 21. Jesus está conversando com Nicodemos, fazendo um diálogo na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 10. Jesus continua falando com Nicodemos, mas agora ele sai da primeira pessoa e vai agora para o plural, né? Ele sai, estava falando na segunda pessoa, né? Falando com o interlocutor, que era o Nicodemos, fazendo um diálogo. Agora ele passa para o plural. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Versículo 12. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Então nós vamos fazer a oração neste momento. Pai querido, Pai eterno, clamamos por Tua graça, por Tua revelação, pelo Teu favor, por Tua palavra. Continua falando conosco, continua nos usando, continua, Senhor Jesus, trazendo graça ao nosso coração nesta noite. Tu és poderoso para se fazer presente aqui, Tu és poderoso para falar aos nossos corações. Nós estamos aqui na série de estudos falando sobre quem é o Senhor. Não conseguimos falar com as palavras humanas tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor representa, mas dá-nos graça de mostrar um pouco da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu favor. Nós sabemos que Tu és o Deus que se revela, o Deus que se revelou à humanidade, o Deus que falou com o homem, o Deus que enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, como Emmanuel, como Deus conosco, para nos dar comunhão, para nos dar salvação. Continua operando em nós a Tua obra, o Teu favor, a Tua vontade em nossos corações. Nós somos gratos a Ti e estamos aqui nesta noite por Tua causa. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor para ministrar a Sua palavra. Nós ainda vamos continuar na soberania de Deus. Nós começamos a falar da primeira parte, primeiro versículo até o versículo 10, onde Paulo, o evangelista João, ele fala
de um diálogo que aconteceu com Jesus e Nicodemos. Nesse diálogo, a palavra que persevera, a palavra que é mais alta para a gente ouvir, né? O seu som é necessário nascer de novo. O novo nascimento. Então, 5 palavras, 5 versículos que vão levar na intenção de um novo nascimento, de nascer do alto, de nascer da água, de nascer do Espírito, de nascer do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na soberania de Deus, nós entendemos que assim como o nascimento humano acontece, o nascimento espiritual também acontece. O nascimento humano, eu não interfiro, eu não faço nada. A vida física é gerada pelo próprio Deus. Deus dá a vida. A vida está nas mãos de Deus. Deus é o sustentador da vida. Amém? Ele é que sustém toda a vida. Nasceu, é a mão de Deus. Morreu, é a mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vida pertence a Deus. Você já ouviu falar de alguém que levou 6 tiros e não morreu? Quem já ouviu falar? Talvez não 6, mas um é suficiente para matar. 2. Quem já ouviu falar que alguém tentou esfaquear o outro saiu todo rasgado a camisa, mas não acertou uma facada nele? Eu já ouvi. Aconteceu um acidente, vários carros envolvidos, e você passa e você... Só a mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um cai no mesmo lugar, morre. Outro cai no mesmo lugar, não acontece nada. Um cai do primeiro andar e morre. O outro cai, do terceiro andar e não morre. Como é que é isso? Um cai na rua, bate a cabeça no meio-fio e morre. O outro cai de uma altura dessa e não morre. Vai entender. Há um mistério. Eu creio. A palavra do Senhor diz: Deus é vida. A vida pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, falando da soberania de Deus, a gente entende que tudo está em Deus, que Deus não precisa de nada, que ninguém dá conselho a Deus. Deus é soberano, Deus tem tudo nele mesmo, Deus é autoexistente. Deus não depende de nada externo para ele ser quem ele é. Deus não precisa do humor. Um dia ele está mais bravo, outro dia ele está mais calmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de variação. Deus muda a maneira de interagir com o homem. Deus dá novas oportunidades ao homem. Se a gente for observar no Velho Testamento, Deus atuou no Velho Testamento. Se a gente for observar no Novo Testamento, Jesus atuou no Novo Testamento. E hoje na igreja, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem atua na igreja. Então, nos evangelhos, Jesus, nas cartas paulinas, em todas as cartas depois, nós vemos aí o Espírito Santo, Atos, o Espírito Santo tomando conta. Deus é soberano, Ele deve ser louvado, adorado por sua grandeza. Eu falei que a soberania de Deus nos leva a uma perfeita adoração, nos leva a uma verdadeira adoração. Amém? Nós conseguimos adorá-lo, servi-lo melhor, porque tudo depende dele, porque tudo está em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É só uma introdução da doutrina anterior, então tem que andar mais rápido. Na segunda porção do texto que nós lemos nesta noite, versículo 11 ao versículo 21, nós também vimos que a palavra que ressalta o texto é fé. Crer, acreditar. Crente tem que acreditar.
enquanto na soberania eu sou frustrado, porque não é minha obra que me salva, porque não é o muito trabalhar que me salva, porque não são coisas que eu faço que me coloca na salvação, mas é a graça de Deus. Deus realizou a salvação. Todas as ferramentas da salvação estão nas mãos de Deus. Deus limpa, Deus lava, Deus regenera, Deus cura, Deus sara, Deus perdoa. Tudo está nas mãos de Deus. Agora, quando eu entro na segunda parte, em que eu coloco a fé, agora vem a responsabilidade minha responsabilidade, a sua responsabilidade, para adentrar na palavra de Deus, na palavra da salvação, para encontrarmos a graça de Deus para os nossos corações. Agora é a fé, não é por obras, mas por fé. A gente pode ir para os reformadores, que vão falar sobre a questão das 5 solas, ou então somente. 5 somente. Primeiro, somente Cristo, contrariando o clero, contrariando a Igreja Católica, que falava que Maria, a Mãe de Deus, pode interceder por nós. Não, somente Cristo, só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra coisa que a gente possa ter salvação a não ser pelo Filho amado que se fez carne, que morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Ele levou as nossas dores, Ele morreu a nossa morte para que tivéssemos vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda sola é somente as Escrituras. Também indo contra a Igreja Católica, porque eu estou falando da hora que o Lutero faz a reforma, e que Lutero vai contra o que a Igreja Católica está pregando. Então o Papa escreve e vira lei na Igreja Católica. Não, somente a Escritura é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Somente a nossa vida deve ser guiada por aquilo que está escrito nesse livro sagrado. E eu creio nesta palavra como a inerrante palavra de Deus, como a verdade de Deus para o homem, como a vontade de Deus para o homem na terra. A vontade de Deus para você está escrito neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o concílio não pode decidir, o concílio não pode acrescentar palavras ao texto bíblico. A gente pode interpretar a palavra. A interpretação, se ela estiver equivocada, ela pode voltar para o texto original, mas somente a Escritura é suficiente para a gente ter salvação. Não precisa de outro livro. Vários livros evangélicos são escritos sobre fé, sobre experiências, sobre vários aspectos, sobre a graça. Maravilha! Mas se não tiver embasado na palavra, se não tiver a palavra lá dentro, não adianta de nada, não vai servir. Vai ser uma literatura. Somente a palavra. A palavra se revela, a palavra se confirma, a palavra interpreta a própria palavra. Um versículo não pode ser analisado sozinho. Eu tenho que ler os versículos antes, os versículos depois, o capítulo antes, o capítulo depois, o livro anterior, depois o livro. Eu tenho que ler a Bíblia como um conjunto e não apenas fazer teologia baseada num único versículo. A palavra de Deus é suficiente para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, somente Cristo, somente a palavra, somente a graça. A graça de Deus, somente a graça de Deus. Só a graça de Deus para salvar a gente. Somos salvos mediante a graça. Quarta, fé, somente a fé. Não somos salvos pela obra. Não somos salvos por comprar indulgências, mas somos salvos
pela graça de Deus, é tudo Ele, é obra dele, é presente dele, é dom de Deus, a salvação. Amém? Mas é mediante a fé, somente a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais uma aí que eu não estou encontrando aqui na cabeça. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas escrituras, aqui nas minhas anotações. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glórias a Deus. Amém. Era esse que eu confundi, né? A graça, somente a graça, né? Mediante a graça de Deus nós somos salvos. Não somos salvos pela obra. E também somente glórias devemos ao nosso Deus. Homem nenhum. O pastor não é digno de glória. O nosso presidente não é digno de glória, o presidente das igrejas. O bispo Manuel não é digno de glória. Quem tentar roubar a glória de Deus vai ter problema, porque Deus tem ciúme da sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém, com homem nenhum. Herodes tentou ficar com a glória e Deus o matou. Diz a Bíblia que ele morreu de uma hora para outra, comido de bicho, vivo, sendo comido por bicho, porque não deu glória a Deus. Tudo que temos, tudo que obtemos, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Então nós estamos aqui agora para dizer que a salvação é baseado nisso, numa dessas reformas, num desses itens da reforma, que é somente a fé. Somente a fé. Glória a Deus. E durante o texto de João, no capítulo 3, nós vimos vários versículos falando sobre a fé. Não crestes, então contrário à fé. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 12. Então, crê naquilo que Deus está falando, que Jesus está falando. Jesus falou muita coisa usando analogia terrestre, e muitas dessas coisas ele está dizendo para o fariseu: você não creu. A primeira coisa, irmãos, a palavra de Deus choca ele, porque diz assim: você não pode se salvar, porque quando aquele rico se apresenta diante de Jesus, ele fala: eu tenho guardado os mandamentos, tenho obedecido minha mãe, meu pai, tal, tudo seu eu tenho cumprido desde que eu sou pequenininho. Então muitas vezes a religião nos amarra. Às vezes a religião nos tira Deus do coração. Nunca pensei em falar isso. Às vezes nos envolvemos com tantos afazeres dentro da igreja que não sobra tempo para dobrar os joelhos e ter comunhão com o Senhor. Às vezes passamos dias, anos, trabalhando, dando a nossa vida pela obra, mas muitas vezes o dono da obra não está dentro do nosso coração. Achamos porque estamos trabalhando, fazendo coisas para Deus, vamos ganhar salvação. Engano. Salvação é pela fé. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos capítulo 3 e capítulo 4 de Romanos. Abre lá para mim o primeiro versículo. Capítulo 3.
Amém. Tá fugindo aí um pouquinho, mas está aí dentro do assunto. Vamos ver versículo 3 do capítulo 4. É ao contrário. 4:3. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Amém. Irmão, leu o 3 do 3. Agora o 3 do 4. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque o primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Abraão alcançou a vitória, a presença, a graça, a salvação. Foi por causa da carne? Foi por causa da... Aqui, em outras palavras, pode estar incutido a circuncisão. Abraão foi salvo por causa da circuncisão? Não. Abraão recebeu a promessa antes de se circuncidar. A circuncisão foi uma coisa exterior para mostrar uma coisa que Deus já tinha colocado no interior de Abraão. Aí depois que Deus fez o compromisso com ele no coração, Deus falou: agora você vai circuncidar você e seu filho. E no mesmo dia ele circuncidou o seu filho e também foi circuncidado. Ele mesmo, alguém circuncidou ele lá, né? Então no mesmo dia, tanto Abraão como o seu filho foi circuncidado. E está falando aqui, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. E aí vem o versículo que nós falamos: Abraão creu em Deus, ele creu no Senhor. Houve um dia que você ouviu a palavra de Deus e a palavra de Deus pegou você. A palavra de Deus gerou vida em você. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Deus, na sua soberana vontade, a palavra de Deus chegou ao seu coração. E a palavra de Deus, pelo poder de Deus, deu vida. E você se levantou, saiu das trevas, entrou na maravilhosa luz de Deus. A luz de Deus brilhou no seu interior. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui tanto o capítulo 3 como o capítulo 4. Vai falar um pouco sobre a fé. O capítulo 5, que é o primeiro versículo também. Sendo, pois, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está falando com Nicodemos, do primeiro ao 10º versículo, falando sobre o novo nascimento, sobre a impossibilidade dele agir, tudo dependendo de Deus, é Deus quem faz. Mas aí ele entra no versículo 11 ao versículo 21 e fala assim: ó, aquele que crê. Eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho vindo, eu estou no meio de vós e vocês não têm crido. Jesus está falando com alguém que é incrédulo. Porque quem não crê é incrédulo. Se eu não creio, eu sou incrédulo. Então Jesus está falando com Nicodemos e falando para Nicodemos: você é incrédulo, mas quem crê será salvo. Aquele que crê não perecerá. E a palavra perecer quer dizer destinado ao inferno. Ao que vencer receberá a vida eterna. Amém? Aquele que crê, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Então nós estamos vendo essa questão da fé, a importância da fé. Ainda alguns comentários da reforma que eu estava fazendo, diz que a fé da salvação, existem 3 palavras no latim que eu não vou repetir, porque eu não sou muito de estar repetindo grego e hebraico e latim, né? Que a Vulgata,
primeira tradução da Bíblia, uma das primeiras traduções da Bíblia, também foi feita no latim, né? Então a gente tem Bíblia no original latim, nós temos ela no grego e nós temos ela um pedaço no aramaico, né? Algumas palavras no aramaico. E também temos ela no hebraico. Então às vezes a gente pode ter a palavra de Deus, e quem sabe, domina a língua, fica muito bom. Mas vamos aqui para a essência. São três coisas que a gente pode falar sobre isso. A fé salvadora, ela tem 3 componentes: conhecimento, fé e comprometimento. Então, conhecimento: conhecereis a verdade vos... E qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus também é a verdade, né? Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus. É o primeiro momento. Como é que faz para acontecer a salvação? Primeiro eu tenho que conhecer quem é Deus. Ele vai se revelar. Como é que ele se revela? Por meio da palavra. E se eu ouvir essa palavra? A fé vem pelo ouvir? E ouvir a Bíblia Sagrada. Ouvir a palavra de Deus. Então a fé vai sendo gerada em mim. Quando você escutou a palavra de Deus a primeira vez e você abriu o seu coração, Deus colocou uma semente. Aí outro dia você ouviu mais um pouquinho e abriu o coração, Deus colocou outra semente, e a fé foi sendo gerada dentro do seu coração. E daqui a pouco você falou assim: gente, como é que eu faço para saber mais disso? Como é que eu faço para fazer parte desse negócio? Eu quero ser um crente, eu quero ser um cristão, eu quero professar essa fé, ainda que não saiba dizer isso. E de repente você entra na presença do Senhor, e o Senhor limpa, lava, regenera, santifica você. Só Ele. E a palavra de Deus diz assim: Ele que começou a obra, Ele vai continuar a obra. Aleluia. O meu tem a ver, aqui tem não, né? Então, Ele que começou a boa obra, Ele irá aperfeiçoar a obra. Amém? Ele é o nosso Deus. Então você deve buscar o conhecimento de Deus. Não posso me contentar só com aquilo que se prega aqui no púlpito. É por isso que o pastor gosta de dar a revista na sua mão, para você ter a revista na sua casa, para você ler a revista antes de vir para a escola dominical, para o conhecimento estar na sua mente, para que a dúvida seja o professor tirando a dúvida ali. E você já tem todo o conhecimento. Busque o conhecimento, busque a presença do Senhor, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus testifica da vida eterna, testifica do nosso Deus. Como que eu vou amá-lo? Como eu vou servi-lo? Como eu vou adorá-lo? Como eu vou respeitá-lo? Como eu vou entender que não se chega diante de Deus de qualquer maneira e diz assim: ô cara. Por quê? Aqueles que não têm temor a Deus, falam assim com Deus. Porque que eu, que amo a Ele, que entendo, que sei o que representa esse Deus, que Ele é santo, como que eu vou chegar na presença dEle de qualquer maneira? A Bíblia fala: cala a boca quando você entrar diante dEle. Feche os seus lábios. Não seja apressado em falar. Você não precisa ajoelhar e começar a sair palavras da sua boca, inundações de palavras. Não, ajoelha, tema Deus, entenda quem Ele é, adore a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Busque o conhecimento. Segundo, ter atitude de ousadia. A palavra no latim representa ter ousadia, confiança, confiar, que vem de fé. Volta de novo para somente a fé, né?
Mas conhecimento, atitude ousada, confiança. E em terceiro, comprometimento, assentimento, aprovado. Então tenha comprometimento com essa fé, com esse Senhor, com a obra de Deus. Amém? Então, ter uma atitude ousada de fé, de confiança na obra de Cristo e se comprometer com Ele. Evangelho é se comprometer com Ele. Não é falar dele, mas é viver, é morrer por Cristo, é morrer pelo Evangelho, é se sacrificar mesmo, é doar tudo que temos para Ele. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 11, versículo 27 ao 30, vai falar mais ou menos dentro do que eu quis falar para os irmãos, do versículo 1 ao versículo 21 de João, separando as duas partes. Então nós vamos ver na Bíblia sempre essa parte da soberania de Deus e depois da fé humana. Aquele que escolhe não acreditar já está fazendo a escolha. Não, eu não fiz escolha, eu não sabia que o Senhor era assim. Você escutou não ouvir Deus. Tem muitos amigos nossos que não querem ouvir falar de Deus. Às vezes eu estou viajando com meu sogro, e o meu sogro doa muito livro. E meu sogro pega um livro e entrega para a pessoa fala assim: não quer não aceito não. Está fazendo uma escolha. A pessoa pode ganhar o livro, pegar o livro e jogar na lata de lixo. Está fazendo uma escolha. Nós não temos que preocupar com alguém que pega o folheto e joga no lixo. Continue evangelizando. Alguém vai receber essa palavra. Alguém vai abrir o coração. A palavra de Deus vai repousar sobre essa vida. Essa vida vai receber luz, santificação. Essa vida vai ser salva por causa de Cristo. Alguém leia para mim, por favor, Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28. Entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Para aí. Aí está falando de quê? Soberania. É Deus quem faz. É Deus que chama. É Deus que escolhe. É Deus que santifica, que salva o homem, ou não? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai se o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus não revelar, eu não consigo conhecer Deus. Pastor, mas isso é injusto, irmão. Deus é Deus, Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Você não pode medir Deus por você. Você é finito, a sua mente não cabe Deus. Ele é um ser infinito. A gente não sabe nem como é que fala dele, a gente nega a coisa que a gente entende. A gente é finito, a gente fala que ele é infinito, ele não é finito. A gente é mortal e a gente fala que Deus não é mortal, Deus é eterno. Então às vezes a gente não sabe nem como falar de Deus, a gente nega aquilo que a gente é, porque Ele é muito mais do que a gente é, do que a gente pensa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ninguém pode conhecer Deus se o Filho não revelar. Próximo versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Vinde a mim. Quem? Só os eleitos. Quem? Todos.
cansados e oprimidos, mas todos. Aquele que quiser, venha a mim, venha a mim. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Amém? Aquele que se aproxima de Deus, Deus salva. Pastor, está meio complicado isso aí. Deus é soberano, é Deus que faz. Sim, Deus faz. Todo o plano da salvação é de Deus. Deus idealiza, Jesus executa e o Espírito Santo consolida. Você entende isso? Deus pensou na salvação. Jesus desceu na terra, se fez homem, morreu no nosso lugar e nos garantiu a salvação. Porque Ele morre no lugar do pecador, Ele se faz pecado no nosso lugar. Ele paga o sacrifício, aquilo que o homem pecou lá no Jardim do Éden. E Jesus, porque Adão, o primeiro Adão, por causa dele, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. E agora, por causa de um homem, Jesus, entrou a vida eterna, entrou a salvação no mundo. Ainda que eu não creia em Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens que voltaram para Jesus, que olham para Jesus, que aceitam Jesus, que reconhecem Ele, e a vida eterna é essa, que creiam em Ti, que creiam em Deus, e creiam também em mim, em Jesus. Essa é a vida eterna. Vida eterna fala de salvação, regeneração. Então quem crê, quem tem fé, alcança a salvação. Como que eu faço? Eu quero entender isso. Não preocupa de entender, não. Aceita isso na sua vida. Aleluia. Você não consegue salvar a si mesmo, mas o Senhor te salva. Continua crendo. Não rejeite a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus está falando à igreja. E muitas vezes a gente não escuta o que Deus está falando. Aquele que escuta tem vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Romanos, já lemos. Agora vamos para João, capítulo 6. Até fizemos a leitura na alguma porção desse texto. Versículo 44. Não, vamos começar no 33? Alguém, por favor. 33 e 34. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Continua. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nunca vai ter fome, nunca vai ter sede. Aquele que vai a Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que tem fé no Salvador, alcança saciedade espiritual, fome e sede da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Você pode ser saciado por causa desse Deus. Amém? Ainda continuando no capítulo 6, tem vários versículos. Diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim. Opa, espera aí, não é todo aquele que crê? Aqui já mudou de novo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Só vai a Jesus o que o Pai der. E agora? É porque Deus é soberano. Ele já sabe o final antes de começar. Irmãos, que Deus é esse, irmãos? Você entende isso? Aleluia. Eu fico conversando com a minha esposa, às vezes eu falei para ela assim: meu bem, nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos envelhecendo. O tempo está passando. 24 anos de casado agora em dezembro que eu vou fazer.
O tempo está passando, os meninos já estão grandes. Estava neném de colo. Estamos envelhecendo. Não sabia o tanto de lutas, tanto de dificuldades, tanto de oposição que eu enfrentaria na minha vida, no meu trabalho, nem na igreja. Ou você acha que não tem oposição na igreja? Mas ele já sabia de tudo. Porque quando iniciamos a questão da plenitude, da soberania de Deus, tem a pergunta: para que orar se Deus sabe tudo? Se Deus sabe as palavras que vai sair da minha boca, para que orar? É exatamente por isso, porque Ele sabe tudo. Eu estou vendo agora, eu estou vendo a luta de agora. Ele vê a minha vitória, Ele vê o amanhã, Ele vê o ano que vem, Ele vê depois da luta, depois da tempestade. Acabou de dizer aquele que crê. Agora ele fala: não, todo aquele que vem a mim é o Pai que dá. Aleluia. E no final, versículo 44, nós já falamos? Já. Agora o 47. Asseguro a vocês, isso é tudo no capítulo 6, depois você lê o completo. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Aí você tem responsabilidade, porque se você não crê, você não será salvo. É preciso ser crente. É preciso acreditar na palavra de Deus. Tem muito crente que acha que a Bíblia é um livro histórico. É um livro que deve ficar na biblioteca. É um livro que eu devo consultá-lo de vez em quando. É um livro que eu devo ler raramente. É melhor nem ler, senão você vai ficar doido. Não. A palavra de Deus é remédio para a alma. A palavra de Deus nos ajuda a endireitar as nossas veredas. A palavra de Deus nos ajuda a olhar como espelho. Eu vou lendo a Bíblia e vou falando assim: opa, estou errado. Epa, está sujo aqui. Epa, tem que arrumar isso aqui, está tudo torto. É porque a palavra de Deus revela quem você é. Porque a palavra de Deus tem o Espírito Santo presente na hora que você está lendo. O autor do livro está do seu lado. E a presença do Espírito Santo fala: é com você que eu estou falando. Porque quando Natan estava falando com Davi estava todo bem afobado. Não, tem que pegar esse caboclo e matar. Como é que pode? O caboclo tem um monte de ovelha e pega a única ovelha que o outro tem e vai servir para os parentes dele, para os amigos dele que chegaram. Como é que é isso? Eu quero saber quem é, que eu vou matá-lo. Natan fala assim: é você. A palavra de Deus faz isso comigo, com você. Porque muitas vezes podemos ouvir a palavra e falar assim: isso aqui é para alguém, isso aqui é para fulano. Mas o Espírito Santo está dizendo: é para você, é para você. Come, alimenta, levanta, muda de vida, muda a sua situação. Para de ficar falando coitadinho, coitadinho. Não adianta eu pregar aqui terças e você simplesmente entrar no ouvido e sair no outro, não mudar de vida. Não adianta nada. Isso significa que você não creu na palavra. Isso significa que você fez uma escolha, que você selecionou as coisas e que você falou: isso aqui eu não quero, isso aqui eu não acredito. Meu Deus. Eu não sei se eu já falei aqui, mas vou falar. Eu acho que falei a primeira vez que foi aqui. Púlpito não é self-service para crente. Você não vem aqui se servir e esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero. Não. Aqui é para você comer de cima para baixo. Abre a boca e come. 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 Porque vai te fazer saúde. Vai te trazer saúde. Para uns a palavra é doce na boca.
Mas quando a gente medita, ela é amarga como o fel, porque quer provocar mudança, porque quer que você seja diferente. Você não é perfeito, você não atingiu a 100% da santidade, você ainda está no caminho da iluminação, que o Espírito Santo vai nos iluminando, que a gente vai virando a luz do crente como a luz da aurora. Vai chegar a hora, vai brilhando até ser dia perfeito. Quem sabe essa plenitude é quando ele fala assim: vem para mim, e a gente parte daqui e entra na glória da eternidade aos braços do nosso Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. O justo viverá pela fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos terminar por aqui. Vamos nos colocar em pé. Quer meditar um pouco? Feche seus olhos. Vai orando aí sem preocupar com o horário. Vai orando sem preocupar. Se avalia. Hoje eu puxei aqui um telão. Dá uma olhadinha na sua vida aí. Está refletindo, porque é a palavra de Deus que foi falada aqui nesta hora. Dá uma olhadinha como é que está aí a sua aparência. Quem sabe você está pensando que está bam, mas não está tão bam assim. Precisa voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar a esse momento. Ele é poderoso para aperfeiçoar você, Ele é poderoso para salvar você. Nos sentimos incapazes quando olhamos para a soberania, mas quando olhamos para a responsabilidade humana ou para a fé humana, sentimos que se nós não acreditarmos, é o nosso fim. Mas se eu crer, vai ser verdade na minha vida. Está escrito na Bíblia, pode ser real na minha vida. Deus pode fazer comigo, assim como Ele usou os homens no passado, Deus também pode me usar. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Aldemir, vem fazer essa oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso para nos salvar.